A gente sempre tem a sensação de que o amanhã ele sempre estará disponível para nos atender. O amanhã ele sempre estará lá para que eu possa cumprir ou realizar aquilo que eu desejo. Só que isso é uma falsa percepção, veja. Às vezes a gente tem algo para fazer ou alguma situação, às vezes até difícil, ou a gente julga difícil para enfrentarmos. E quanto mais longo essa data estiver, ou seja, eu tenho um problema semana que vem, ou mês que vem, ou daqui a 2 meses para resolver, a minha cabeça ela começa a criar probabilidades de como será esse evento. E normalmente a nossa cabeça ela tende sempre a pensar e criar situações e conclusões de como vai ser aquilo negativamente. E isso nos gera uma ansiedade, uma angústia, um aperto no coração, um bolo na garganta. Os meus vídeos são para mim. Eu estou falando isso com propriedade de causa. E eu luto com isso todos os dias. E eu sei do que eu estou falando. E às vezes a gente acha que a gente vai viver para sempre, mano. Segunda eu começo, amanhã eu faço, eu sou rei disso. Amanhã eu faço, depois eu começo. Se tem prazo, no último segundo eu faço o que tem que fazer. Tá ligado? Então a nossa tendência é sempre... Eu vi o Joel J falando o seguinte, foi o Joel J ou foi o Ícaro de Carvalho, um dos dois, e ele falou que quanto menor o prazo, mais rápido você vai fazer aquilo que você se propôs a fazer. Se você colocar um prazo para uma tarefa de 1 semana, você vai fazer em 1 semana. Se você colocar o prazo da tarefa de 1 mês, você vai fazer em 1 mês. Se você colocar o prazo da tarefa de 2 dias, você vai fazer em 2 dias. Se você colocar o prazo da tarefa de 1 dia, você vai fazer em 1 dia. De 6 horas, você vai fazer em 6 horas a tarefa. É porque a gente tá sempre tendendo a colocar as coisas pro próximo dia, pro próximo mês, mas a reflexão que eu quero fazer nesse vídeo é a seguinte: será que vamos estar vivos no dia de amanhã, mano? Será que no amanhã existirá vida pra gente? Será que eu falar que amo a pessoa que eu amo muito, deixar pra amanhã, será que eu vou estar vivo ou ela estará viva para receber esse eu te amo? Mano, a vida ela é um sopro e a palavra de Deus ela diz que basta o mal de cada dia. A gente vive o mal do dia e a gente ainda vive os males dos próximos dias e a gente acumula isso na gente de forma com que a gente não consegue sair disso. Tá ligado? É a própria mente nos sabotando, é a própria identificação com o ego. Aquilo que o ego fica colocando na nossa cabeça, mano. É essa conversa, essa voz chata que fica na nossa cabeça, sempre falando do negativo. E a pergunta que fica é como que nós controlamos essa voz que fica dentro da nossa cabeça, dando nome pra ela. Você precisa nomeá-las. Eu li isso em algum livro, não vou saber dar referência, mas quando você nomeia essa voz e você não só nomear essa voz, mas saber quem é que tá falando, nomeando, você vai saber qual é o nome que tá falando com você. E você fazer diferente daquilo que tá sendo proposto para você no seu pensamento, que você mesmo tá tentando se sabotar, você consegue vencer essa voz. E ela vai a cada dia se silenciando mais. Eu vi o Igor do Flow Podcast, ele falou algo muito interessante. Ele falou que está estudando hermetismo. E eu gosto do hermetismo, eu tenho uma simpatia assim, com o hermetismo, porque muitas coisas fazem sentido. E a espiritualidade vivida no hermetismo, eu não vejo essa vivência no cristianismo. Então, tem coisas que eu não concordo, porque para mim, meu manual de fé e prática é a Bíblia, mas o hermetismo ele me ajudou muito a compreender coisas da Bíblia. Claro, você precisa saber quem você é primeiro, saber se conhecer, porque se você não sabe quem você é, não sabe qual fé você professa, não tem certeza da Bíblia e começa a ler o hermetismo, certamente você vai se afastar daquilo que você acredita hoje, entende?
Inclusive eu falei isso no outro vídeo, que um rapaz, um cliente, ele me deu um papel para eu estudar sobre a religião dele, e se eu não me conhecesse de fato, o que estava escrito ali faz total sentido. De repente ele me convidaria para uma reunião, para alguma coisa, mas não, eu falei para ele, não, cara, eu agradeço, achei legal, achei bacana o material, mas eu creio dessa forma que ele me respondeu, porque eu sei em quem eu creio, no que eu creio, quem eu sou, aonde estou, para onde vou, todos esses questionamentos simples que a gente tem que se fazer, tá ligado? Então o Igor do Flow, ele falou o seguinte, que ele até fez uma comparação com um jogo que existe o nosso eu mal e o eu bom, e eles ficam guerreando, né? É claro que se você levar isso para o mundo espiritual, existirá um outro significado, mas esse fica fácil da gente ilustrar. E o eu mal, ele tá sempre tentando nos colocar para baixo, porém ele é sempre necessário para que a gente não extrapole muito os limites. O equilíbrio do positivo e do negativo, ou seja, a homeostase que acontece dentro da gente, esse equilíbrio que nos traz a saúde, o alto e o baixo. Nunca só no alto e nunca só no baixo. É sempre essa busca aqui. Então, essa voz, ela é necessária para nos frear em alguma coisa. E também quando a gente vai pro polo positivo da coisa, isso nos gera algumas sensações muito boas, só que tem que ter muito cuidado, porque isso pode inflar ainda mais o nosso ego. Você compreende isso? Basta você abrir um Instagram e seguir 3 gurus. Você já vai ver que o camarada ele tem aquele ego inflado. Se você pegar uma agulha e furar, irmão, não resta nada. Às vezes até uma armadura que ele criou com esse ego inflado, porque o eu dele é tão frágil que ele cria uma armadura e ele se esconde atrás dessa armadura, mas não só isso, ele acredita que essa armadura que ele criou é real. Olha que loucura. Mas acontece, tá ligado? Então assim, cara, a gente precisa entender que a vida, ela é eterna para quem crê. Aí a gente vai falar de evangelho. Mas a vida nessa terra, ela não é eterna. E a gente precisa fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E não deixar para amanhã. Tá ligado? Me veio uma coisa na mente aqui para falar, mas fugiu. Daqui a pouco ela vai voltar. Então, a gente precisa entender que o amanhã, ele não nos pertence. O amanhã, ele não nos pertence. Tá ligado? O amanhã, ele pertence a Deus. O amanhã, ele vai existir. Mas será que ele vai existir para mim? Para você? Para a pessoa que você precisa falar alguma coisa? Para a pessoa que você deve o perdão? Para a pessoa que você deve uma palavra? Para a pessoa que você deve algo a ser pago? Essa dívida, de repente uma dívida até afetiva, financeira, espiritual. Será que você vai ter tempo de retribuir isso? Tá ligado? Porque às vezes o pagamento da dívida, às vezes espiritual, não é nem você retribuindo para aquela pessoa, mas é para outras pessoas aquilo que aquela pessoa te deu. Deixa eu explicar. Às vezes uma pessoa ela te dá uma palavra, você está precisando muito de uma palavra e uma pessoa vem e ela te dá uma palavra abençoada que transforma a sua vida. Você não tem como retribuir isso para aquela pessoa. Aquela pessoa ela só foi um instrumento usado por Deus para te dar aquela palavra que você recebeu, que te encheu de alegria, de esperança, que você fez e que saiu daquela situação. Como é que você vai devolver isso para aquela pessoa? Não tem como. Mas você pode devolver isso sendo esse instrumento de Deus, abençoando outras pessoas. O nome disso é propósito. Às vezes Deus abençoa a pessoa tanto. Vou falar de dinheiro. Deus abençoa tanto a pessoa com muito dinheiro, e a pessoa entra numa caverna e ela acha que aquele dinheiro é tudo pra ela. O dinheiro é todo pra mim. Agora eu vou fazer um castelo meu aqui e vou blindar, sendo que, cara, o mesmo Deus que deu pode tirar. Aí ele vive nesse castelo com medo de perder todo aquele dinheiro que o próprio Deus deu pra ele. E se você for ver, cara, parar pra ver, a maioria, ou a grande maioria, pelo menos eu tenho poucos contatos, né? Hoje a gente tem internet, a gente tem livros. O pouco contato de pessoas bem-sucedidas financeiramente, que eu tenho esse contato distante através da internet, através de livros,
cara, elas têm fé em Deus, cara. Ainda que não seja a mesma fé que eu, mas tem, tá ligado? Em algo superior. Ou às vezes ele fala assim, cara, isso não foi sorte. Isso aqui tem a mão de alguma coisa divina. Às vezes ele não sabe expressar o que é, mas é. É o eu sou. É o todo-poderoso. É o mesmo de ontem, de hoje, que sempre será, eternamente será o mesmo. É o Deus. É ele que faz, cara. É ele que dá e é ele que tira. Agora, o problema é que quando ele dá, a gente se alegra. Quando ele tira, a gente fica triste. Porque a gente não sabe lidar com baixo. Lembra? Ó. Aí fica pra reflexão a vida de Jó, mano. Tava lá, ó. Cara, tinha tudo, mano. Mano, Deus permitiu que fosse tirado tudo. Dinheiro, mulher, família, tudo, mano. Tá ligado? Tudo. E aí, daqui a pouco Deus dá tudo de novo. Só que quando Deus dá tudo de novo, isso não isentou Jó de continuar levando com ele aquela dor da perda, pô. Ah, final feliz de Jó. Deus restituiu tudo. Peraí, mano, e a dor dele? Pô, ele continuou levando. Deus restituiu tudo de novo, mas aquela dor ele vai levar com ele. Como o quê? Aprendizagem e experiência. Aprendizado e experiência. São esses aprendizados e experiências que a gente tem que entender o dia mau. A gente tem que saber que existirá os dias maus. Eu postei algo no status, que eu vivenciei algo, e falei assim, mano, a gente só precisa crer no processo, mano. É só isso, só entregar o processo. E aí uma amiga veio me pedir explicação da frase que eu coloquei e eu falei, mano, a vida vai te colocar em situações não confortáveis, difíceis. Você precisa só aceitar e viver. Aceitar e viver. Ah, mas é muito difícil. Eu não tô falando que é fácil, mano. Eu tô falando que é simples. Você precisa aceitar e viver. Se você não aceitar, você vai ficar degladiando, você vai ficar gastando energia com aquilo que a vida te impôs. E quem que vai ganhar? A vida. Você já tá sofrendo por aquilo que a vida te impôs, você já tá passando por um processo daquele dia mal. E aí você lutando com aquilo e você sabendo que vai perder, porque não tem como, você vai perder, você só tá gastando, ou, entre aspas, sofrendo um malefício duplicado, ao invés de aceitar. Beleza, aconteceu isso aqui, e agora? Algum aprendizado tem ali, mano. Alguma coisa de experiência você vai levar daquilo dali. É saber interpretar as coisas boas da vida, como Charlie Brown Jr. disse na música dele, tá ligado? É saber aproveitar, é saber curtir as coisas boas, mas também saber ficar atento com aquilo que a vida nos entrega, que a gente rotula que aquilo é algo ruim. Se for um livramento, a gente não sabe, tá ligado? Então a gente fica sempre pensando no dia de amanhã. O que eu vou viver pra sempre, né? Amanhã eu faço. E aí às vezes a gente tá sempre nessa e a vida nos dá uma travada. Opa, pera aí, mano. O que tá acontecendo? Isso às vezes nos coloca no eixo aqui, ó, centrado. Tá ligado? Então, mano, esse vídeo foi mais uma reflexão a respeito dessa nossa ansiedade, dessa nossa aceleração diante das coisas que a vida daquilo que a vida nos impõe às vezes, tá ligado? E às vezes essas coisas que a vida nos impõe, que nos acelera mais ainda, nos tira do nosso centro. A gente até esquece o que nós devemos fazer, porque a gente programa tudo. Aí a vida nos impõe algo que nos paralisa. E aí, mano, a gente fica paralisado porque a gente não consegue entender e aceitar aquilo. Aí, não, porque por exemplo, tu quer fazer algo, tu tem que fazer algo hoje. Tem que fazer, mano. Se não fizer, a casa vai cair. Aí quando tu vai fazer, a vida te impõe. Aqui, ó, a vida te coloca numa situação que você não consegue fazer aquilo. Olha só que loucura. Aí você começa a pensar lá na frente, pô, mas se eu não fizer isso hoje, amanhã, não sei o que, aí a conta vai ficar atrasada, aí caraca, aí tu começa a pensar no amanhã. Tu já saiu do agora, porque tu não aceitou, tu tá brigando com o negócio. Ah, o amanhã. A gente não tem controle sobre o amanhã, mano. A vida é o agora, velho.
Não tô falando pra você ficar 100% presente a todo momento, isso é impossível, mas é possível você estar na maioria dos momentos presente. Presente naquilo que você trouxe para presente naquilo que você quer viver naquele momento, tá ligado? Porque existem momentos que a gente quer fugir desse momento. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas eu vou falar só isso pra finalizar o vídeo. Existem momentos que você está numa situação ou numa condição. Inclusive, quando isso acontece, eu tenho me perguntado algumas coisas, mas vamos lá. Às vezes a vida te coloca ou te impõe em algumas situações que não era pra você estar ali. Se você for parar pra pensar, não era nem pra você estar lá. Mas você tá lá. E aí o que você faz? Você faz uma fuga da realidade. A fuga do agora. Pega no celular, e eu pego no celular. Já pego no celular, já fico vendo vídeo, já, tá ligado? Já fico ali naquela fuga da realidade. Tem gente que faz outras coisas, enfim. Só que, cara, se a vida me colocou pra viver aquilo dali, eu preciso viver aquilo dali. Isso é uma coisa que eu ainda estou, tá ligado? Digerindo. Mas o que fica é a seguinte, cara. A gente não vai viver pra sempre. Esse é o fato. E a gente precisa saber que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. E quando a gente começa a olhar por essa perspectiva de que basta o mal de cada dia, o amanhã só pertence a Deus, mano. Tá ligado? A gente começa a entender que a gente precisa viver o hoje. E quando a gente vive esse hoje, claro que a gente tem que ter planos, projetos, eu não tô falando pra não ter isso. Quando a gente vive esse hoje, esse é um exercício que eu tenho feito, a gente consegue viver mais no presente. Não significa que vai viver 24 horas no presente, isso é quase impossível. Não sei se existe gente que faz isso, né? A não ser galera que é mais pro budismo e medita 24 horas. Mesmo assim, na meditação, os pensamentos eles vêm e são pensamentos passado, futuro, às vezes do presente, enfim. Então, eu perco até a linha de raciocínio, mas então, quando a gente entende isso, porque a Bíblia ela é contra a ansiedade, né? Que tudo vai acontecer perante a vontade de Deus, e eu entendo isso, e eu aceito isso, ou seja, a aceitação daquilo que a vida me impõe, daquilo que Deus quer que eu viva, a ansiedade ela vai embora. Mas o ponto é que é difícil essa aceitação, mas que é um exercício. E a gente precisa entender e sair daqui, dessa reflexão. Se é que você está aqui comigo, se está aqui comigo, escreve aqui embaixo, deixa aqui embaixo um comentário. Eu não vou viver para sempre. Coloca aqui embaixo, eu não vou viver para sempre, que eu vou saber que você ficou até o final. E que a gente não vai viver para sempre, cara. E que sabendo disso, e a gente vivendo hoje e aceitando o mal de cada dia, a gente vai ter uma vida mais leve, mais tranquila, sabe? Não isenta de dificuldades, mas uma vida muito mais leve. Claro, não é uma vida relaxada, mas é uma vida de aceitação daquilo que... E de confiança em Deus, porque quando a gente fala isso, a gente fala de fé, né, mano? A gente fala de fé, de confiança, tá ligado? E é aquilo, cara. Não temas, Ele é conosco. Demorou? Espero que tenha feito sentido essa reflexão. Curte o vídeo para trazer relevância, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, a gente se vê no próximo vídeo. Demorou? Tamo junto. É nóis.